Chegou a hora da gente conversar com o educador físico que veio hoje aqui para o nosso programa, tá bom? Olha, a doutora está aí, mas a gente vai, nesse exato momento, mostrar para vocês. Pronto, muito obrigada, Ed. Vamos conversar aqui com o nosso educador físico, o educador físico Carlos Eduardo Pimentel. Ele veio aqui para o nosso programa para também explicar como você pode, depois de uma boa alimentação, que foi dada aqui pela nossa nutricionista, como a gente pode criar uma força, fortalecer, né, os nossos ossos, trazer aquela força para a gente caminhar no dia a dia e trabalhar no dia a dia e ter uma qualidade de vida, não é isso? Pronto, perfeito. Bom dia, Vanusa, primeiramente. Bom dia, seja bem-vindo. Com relação à osteoporose, como foi falado, nós temos a osteoporose pós-menopausa e também, principalmente, a osteoporose senil. Sim. Então, principalmente para a gente que quer prevenir ou melhorar e já tem um quadro de osteoporose instalado, o ideal é fazer o exercício de força. Você tem que treinar força, você tem que fazer musculação, não necessariamente na academia. Às vezes, quando a gente fala de treinamento de força, o pessoal pensa, eu tenho que ir para academia, mas eu não gosto de academia, como é que eu vou fazer? Não, a gente pode fazer também o treinamento de força em casa, o treinamento de força com peso corporal. Às vezes a pessoa pensa, eu não tenho equipamento, como é que eu faço? Eu consigo adaptar equipamentos que eu tenho em casa. Eu posso fazer também uma caminhada, dependendo do nível que eu tenho de osteoporose, porque tem impacto, então eu devo evitar o impacto, tá? Então, trabalhar a atividade física com caminhada, com corrida, principalmente o treinamento de força, não necessariamente na academia. Pronto, Carlos, você tocou num assunto que eu particularmente acho muito sério. Por que a gente trouxe a nutricionista hoje para falar sobre os alimentos ligados à osteoporose? Eu vou lhe dizer por quê. A gente precisa mostrar para quem está em casa essa reeducação alimentar. Né? Porque às vezes você cuida do outro, mas não cuida de você. Às vezes você cuida de um filho, mas não cuida de você, ou vice-versa, né? Às vezes faz o gosto de um filho, eu não gosto, eu não como, eu não faço. Vai para casa do amiguinho, come tudo. Na fase da adolescência, começa a namorar, tudo que não comia em casa, come na casa da namorada. Essas coisas que acontecem, então, que às vezes a gente não dá essa disciplina, nem para os nossos filhos e nem para a gente. Por que eu trouxe ela? Para que a gente falasse sobre a questão dos alimentos e para que a gente falasse a respeito do fortalecimento. Por quê? Às vezes a pessoa vai para uma academia, aí diz, não aguento fazer isso, não vou fazer isso, não tenho força. Tudo isso acontece justamente por aquele degrauzinho que você não soube seguir, você já foi pulando os degraus. Exatamente. E aí tem algum tipo de exercício que às vezes não dá certo para determinadas pessoas, mas provavelmente começou lá do início. E aí ela vai criticar o exercício físico. A academia não dá certo porque eu sinto dor demais assim. Não dá certo uma caminhada não, porque eu me canso. Ou não dá certo, por exemplo, fazer um treino funcional. Me disseram que não traz benefícios para todo mundo. Mas isso vai depender de como foi a vida da pessoa durante todo um tempo, né? Sim. A gente tem que pensar primeiro que cada indivíduo é único. Sim. Então, nem tudo vai funcionar para todo mundo. A gente tem que galgar, como você falou, cada degrau, a gente tem que planejar e também tem que individualizar as atividades. Sim. Eu não posso trabalhar todo mundo de forma genérica, por exemplo, dentro da musculação. Vamos falar da musculação aqui em particular. Não posso trabalhar todo mundo da mesma forma, até porque cada um tem sua especificidade. Então, o primeiro princípio da atividade física, né, do treinamento físico, é o princípio da individualidade biológica. Pronto. Eu tenho que trabalhar os indivíduos de forma individual. Já que a gente está falando de osteoporose, eu queria que você me dissesse quais são os exercícios físicos para quem ainda não tem, quer ter uma prevenção, ou se já tem, como fazer um exercício e fortalecer. Pronto. O ideal é o treinamento de força. O treinamento de força, ele vai ajudar na deposição de cálcio nos ossos, ajudando a prevenir a osteoporose no caso de quem não tem, e para quem tem, vai ajudar a retardar esse processo de destruição ali da microarquitetura do osso. Exercícios que a gente pode fazer em casa, exercício básico, são os exercícios de agachamento. Então, dá pra gente fazer sem problema nenhum, tanto em academia como em casa. Também a gente pode fazer exercícios que envolvam a flexão do cotovelo, a extensão do ombro. Então, todos esses exercícios, além dos exercícios de agachamento, são de fortalecimento. São exercícios de fortalecimento, sim. Digamos que a pessoa já esteja com a osteoporose. Esse tipo de exercício também funciona? Funciona, mas como eu falei, a gente precisa saber em que nível está essa osteoporose.
Porque tem indivíduos, a osteoporose, a gente tem fratura devido à fragilidade dos ossos, que não vai dar né? para você fazer. Pode acontecer alguma fratura. Inclusive, tem alguns indivíduos que não caem e quebram os ossos. Eles quebram os ossos e caem. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Que nível está essa osteoporose? Por isso, os exames clínicos eles são bem importantes para a gente na hora do planejamento da atividade física. O ideal, mesmo que você vá fazer atividade física em casa ou na academia, é que você procure a ajuda de um profissional para estar lhe auxiliando. E assim, é muito importante dizer que fisioterapeuta é outra história. O fisioterapeuta ele vai cuidar do problema e o educador físico vai fortalecer, né? Trazer os benefícios para a sua saúde dentro de uma academia, sendo seu personal e te mostrando formas adequadas de você fazer um exercício. Então assim, Manus, eu estou me sentindo meio que com dor, mas quero fazer uma academia, quero fazer um exercício físico, estou sedentário. Primeiro passo é você procurar um profissional de saúde para você saber como estão, né, as partes do seu corpo. Exatamente. Né? Um check-up. O ideal é que a gente siga primeiro todo esse caminho. Sim. Passar por uma avaliação profissional médico para saber como você está e a partir daí ter os devidos encaminhamentos. Dependendo do caso, pode ser o fisioterapeuta, como você falou, ir para a academia para trabalhar com o profissional de educação física. Então, cada um atuando na sua devida área, você tendo essa atividade, esse atendimento multidisciplinar, você sente uma melhoria na sua qualidade de vida se você já tem osteoporose instalada. Se você não tem, o ideal também é que faça isso para que tenha essa prevenção e essa melhoria na composição dos ossos. A mãe levar um filho ainda chegando na adolescência, digamos que a partir dos 12 anos de idade, é o ideal para começar numa academia de leve? Ou não? O ideal ainda não. Sim. O ideal ainda não, porque aí a gente tem a formação dos ossos, as epífises dos ossos, que são as extremidades dos ossos, ainda estão ali em processo de mineralização, ainda são cartilagem, então os ossos ainda estão em desenvolvimento. Dentro da academia, a gente trabalha com exercício físico de força. E muitas vezes a gente tem essa compressão dos ossos, compressão das articulações, devido à tensão provocada pela musculatura. Então, nessa idade ainda não seria o ideal para se começar dentro do treinamento de força. Seria mais ou menos com que idade para academia? O ideal seria para as meninas ali pós a primeira menarca, né? E para os meninos pós o estirão do crescimento, aquela fase que você vê que ele passou ali pela puberdade. Então, esse momento seria o ideal para estar começando a fazer o treinamento físico na academia, o treinamento físico de força. Gostei muito de ter ouvido você falar, porque assim, gente, a gente precisa constantemente vigiar. Constantemente observar, saber quais são os profissionais, quais são as empresas que trabalham dessa forma séria. Mais do que querer ganhar dinheiro, querer ganhar saúde daquele cliente que vai estar lá. Então, assim, é muito legal você falar isso. Então, assim, leve seu filho para um esporte. Mesmo levando para um esporte, pode ter um educador físico acompanhando, uma caminhada, que é o ideal, não é isso? Ideal. Principalmente durante essa primeira infância, o ideal é que a criança ela tenha contato com vários tipos de esporte diferentes, até porque ela está em fase de desenvolvimento motor. Então, quanto mais oportunidade a gente der para ela, quanto maior for esse leque de desenvolvimento motor que ela puder ter, melhor. Então, primariamente, o esporte. Lógico que vai ter um que ele goste mais do que o outro, mas a gente tem que dar essa opção, deixar ele aberto aí às escolhas e também essas experiências para desenvolvimento motor. E é sempre bom, em termos de osteoporose, a gente trabalhar as articulações, são importantes também? Sim, não só trabalhar as articulações, mas o sistema locomotor em geral, os ossos, as articulações e os músculos, trabalhando o alongamento dos músculos, a mobilidade articular e, lógico, também devido à tensão que esses músculos geram em cima dos ossos, melhoria na densidade óssea. Muito bom! Gente, trazer um profissional preparado é outra história, viu, gente? Então, assim, quem quiser entrar em contato, como é que faz? Pronto, para entrar em contato comigo, eu tô lá no Instagram, tá? @CaduPimentelPersonal. Tô atendendo a todos lá, eu posto dicas, vídeos de rotina, atividade física, até alimentação também com a ajuda de alguns amigos nutricionistas. A gente está fazendo sempre esse trabalho lá pelo Instagram, então quem quiser é só acompanhar aí @CaduPimentelPersonal. Muito bom! Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. É melhor um profissional conquistar um aluno para a vida toda do que por alguns dias. Porque se você não é um bom profissional que cuida, né, do seu cliente, do seu aluno com zelo, ele vai adoecer e não vai mais poder te procurar para poder fazer exercício.
Rapaz, esse cara aqui é o cara, viu? Obrigada por você ter vindo ao nosso programa, Eu que tá? agradeço. Um abraço todo especial para você. Tá vendo?